Olá, meu irmão e minha irmã, eu sou o Padre Marcelo da Diocese de Taubaté. Hoje é dia 10 de março de 2025 e vamos meditar sobre o que nós ouvimos ontem na missa, quando celebramos o primeiro domingo do tempo da Quaresma. Então, bora refletir. Durante esse tempo da Quaresma, nós vamos meditar sobre a confissão. A cada domingo, nós veremos algum aspecto da confissão, de modo que durante esse tempo santo, tempo de conversão, tempo de vida nova, nós descobramos como viver melhor esse sacramento que cura, que transforma e que renova a nossa vida. A minha meditação vai seguir os seguintes dois grandes pontos. No primeiro momento, eu vou fazer uma introdução geral ao sacramento da confissão e, num segundo momento, eu vou comentar sobre especificamente o exame de consciência, sobretudo baseado no evangelho que nós ouvimos ontem na missa. Primeiro ponto, como que a confissão se estrutura? Eu diria que a estrutura da confissão é de 3 partes. Não do rito da confissão em si, que tem mais partes, mas eu diria que há um antes, um durante e um depois do sacramento da penitência. O antes é o exame de consciência. O durante é a confissão propriamente dita e o depois é a penitência. Ora, a penitência tem a ver com a reparação daquilo que nós fizemos. Não basta pedir perdão, é preciso mexer naquelas coisas que nós não fizemos tão bem, como, por exemplo, pedir desculpas ou devolver alguma coisa indevidamente pega, ou então ainda restaurar algo que a gente pôde quebrar ou algo do tipo assim. A confissão, ela é o coração do sacramento, é quando o fiel se acusa diante de um sacerdote dos seus pecados, recebe a absolvição e assim o perdão de Deus. Interessante que essa frase é atribuída a Santa Faustina, e o Papa João Paulo II gostava muito de citá-la também, que diz que a confissão é o único tribunal em que o réu se acusa e sai perdoado. Então, por isso a gente fala de acusação dos pecados. E após isso, o padre dá a absolvição, com a qual a pessoa restaura sua alma aos olhos de Deus. Uma pessoa que acabou de sair da confissão é como uma criança que acabou de sair das águas do batismo. Tem a sua alma pura aos olhos de Deus, nosso Senhor. Tem uma vida resetada. Só que a confissão começa bem antes do rito, do sacramento, da acusação. Ela começa no exame de consciência. Existem muitas formas de exame de si na tradição, seja filosófica como teológica. Só para citar 2 exemplos diferentes na tradição cristã, espiritual, nós temos o exame de consciência, que é esse da confissão, e temos o exame chamado espiritual, muito praticado pelos jesuítas, a tradição inaciana, por incentivo de Santo Inácio de Loyola. O exame de consciência, ele tem um fundo mais moral, se perguntar o que eu tenho feito, como têm sido minhas ações, o que eu preciso mudar. Inclusive também na liturgia das horas, na oração das completas, nós somos convidados à noite a fazer todos os dias um exame de consciência e perguntar como foi o nosso dia, para ver o que é preciso fazer diferente no dia seguinte. É uma boa forma de diariamente fazer pequenos exames, de modo que quando a gente for se preparar para a confissão, a gente tenha matéria para contar, para acusar. A gente não precisa ficar caçando pecado se a gente com frequência faz esses exames. No entanto, quando a gente vai fazer uma confissão, é bom parar um tempo antes de ir lá conversar com o padre e se deter aí sobre essa pergunta, né? O que eu tenho feito, o que eu não tenho feito conforme a vontade de Deus, o Evangelho, o reino do Senhor. O exame espiritual, por sua vez, da tradição inaciana, já não é tão moral, mas ele é mais voltado para a experiência da graça. É quando a gente se pergunta o que Deus tem feito na minha vida. Então é um outro modo de abordar. Mas para hoje, vamos pensar apenas o exame de consciência em função do sacramento da penitência. E aqui eu entro no segundo ponto da minha reflexão. Existem pelo menos
3 coisas a serem consideradas para que um exame de consciência seja bem feito. Primeiro, ele precisa ser responsável. Segundo, ele precisa ter os critérios da palavra de Deus. E terceiro, eu devo perceber, conforme a necessidade, se o meu exame será parcial ou se será um exame completo de vida. Então, o primeiro ponto precisa ser responsável. O que isso significa? A confissão é um sacramento de gente madura. A pessoa tem que ser capaz de dizer assim: por minha culpa, minha tão grande culpa. Interessante que às vezes na confissão uma pessoa ou outra vem e fala assim: padre, eu pequei, mas a culpa é do fulano. Ah, padre, eu só fiz isso porque ciclano me levou a fazer. Ou então, padre, porque a minha vizinha, e fica contando o pecado de todo mundo, mas nunca fala o seu próprio pecado. Ora, no exame de consciência eu me pergunto, o que é meu nessa história? Ora, um pecado pode envolver muitas pessoas. O pecado pode ter o seu lado, vamos chamar assim, corporativo. Né? Alguém que ajudou, alguém que incentivou, alguém que participou, alguém que foi meu comparsa naquele crime. Mas quando eu vou me confessar, eu confesso a minha parte, o que eu fiz. Eu me acuso da minha responsabilidade. Por isso que talvez seja tão difícil para algumas pessoas se confessarem. Para algumas, porque assumir a própria responsabilidade é muito dolorido. Elas não querem olhar para o peso dos seus próprios atos. E outras, às vezes, nem chegaram nessa maturidade. Emocionalmente ainda não são responsáveis pela própria vida. Sempre culpam os outros. Nunca vão conseguir fazer uma boa confissão dessa maneira. Por isso a confissão é sempre um convite a uma maturidade, primeiramente emocional, em segundo lugar, uma maturidade ética, moral, de assumir os próprios atos e, por fim, uma maturidade espiritual, de olhar para Deus e dizer para Ele: Senhor, eu pequei contra Ti, perdoa-me, deixa eu voltar para a Tua casa. Responsabilizar-se. Uma segunda coisa que é muito útil, a gente precisa, é ter critérios de confissão. O que seriam os critérios? É saber baseado no que eu vou fazer o meu exame de consciência. Porque quando eu vou pedir perdão por coisas que fiz ou não fiz. Mas como saber se estou certo ou errado? Não é uma pergunta simples, porque no fundo a pergunta é se estou certo ou errado à luz da vontade de Deus. E como é que nós conhecemos a vontade de Deus? Nosso recurso mais precioso é a palavra de Deus, a Sagrada Escritura. Toda a Sagrada Escritura, já dizia São Paulo, é útil para ensinar, para repreender. Então, a Sagrada Escritura é o nosso, digamos assim, manual de vida e também a nossa régua de autoavaliação. Todos os textos bíblicos podem servir para um exame de consciência, tanto que nós dizemos que existe uma interpretação moral dos textos. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina que 4 são as interpretações clássicas da Bíblia. A primeira, que vale para todas as outras, é a interpretação literal. Conhecer o texto, o que o texto diz. E a partir disso, então, você pode fazer uma leitura espiritual do texto, você pode fazer uma leitura moral ou uma leitura simbólica. O que é a leitura moral? É justamente você ver o que o texto pede, cobra de ações concretas, de transformação na vida, de conversão. Nesse sentido, todo o texto bíblico, a Bíblia inteira, é lugar de exame de consciência. Mas como não dá para a gente pegar a Bíblia inteira de uma vez para fazer um exame, então a gente parte de uma pauta clássica, vamos dizer assim, que são os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são o ponto de partida de qualquer exame de consciência. Tanto que se você procurar na internet exame de consciência para confissão, o que provavelmente vai mais aparecer são o quê? São várias perguntinhas feitas a partir dos 10 mandamentos. É um bom começo. Agora, o que é importante? Tem que partir dos textos da palavra e, sobretudo, dos 10 mandamentos. Não é só chegar na hora e falar o que vem na cabeça, não é só falar o que acha, o que não acha, mas é uma avaliação da própria vida à luz do que o Senhor nos pede, do que o Senhor nos ensina. E uma terceira coisa
que nos ajuda muito a fazer o exame é perceber que tipo de confissão a gente vai fazer. Se a nossa confissão vai ser geral, faremos um exame geral. Se a nossa confissão vai ser de costume, típica, então o nosso exame será particular. O que isso significa? Significa o seguinte, algumas vezes na vida, quando eu vou me casar, ou receber algum outro sacramento, eucaristia, crisma, ordenação, ou por ocasião de um retiro, ou quando eu vou fazer uma grande mudança na minha vida, eu vou confessar a minha vida inteira. Eu vou fazer uma revisão completa da minha história, desde quando eu me entendo por gente, que eu tenho consciência do bem e do mal. Mas a gente não faz isso sempre, essa chamada confissão geral. Fazemos algumas vezes na vida. Agora, quando vamos fazê-la, fazemos também um exame geral da vida, de todas as coisas da nossa vida inteira. O que é costume, além disso? É que a gente se confesse, não da vida inteira, mas de períodos da vida. Então, assim, quando o padre começa a confissão, ele sempre pergunta: há quanto tempo não confessas? E a pessoa diz: eu não confesso há um mês. Então, o que eu vou confessar? Os pecados desse um mês. De um mês para cá, o que eu fiz? Nesse caso, então, nessa confissão típica, eu devo fazer um exame menor. Eu vou examinar um mês, não vou examinar a vida inteira. Eu me pergunto, o que eu fiz ou não fiz nesse mês? O que eu correspondi ou não correspondi à palavra de Deus nesse mês? E peço perdão para o padre. Então, o exame de consciência se relaciona com a proporção da confissão. Se é uma confissão geral, tem que ser um exame da vida inteira. Se é uma confissão típica, seguindo mês a mês, ou a cada 2 meses, ou pelo menos aquela confissão uma vez por ano que nos pede a igreja, por ocasião da Páscoa do Senhor, então a gente vai confessar aquele período e basta, não precisa contar muita história. Para eu encerrar, eu vou dar algumas dicas então bem práticas, né? Aproveitando tudo isso que a gente falou. Então, a primeira coisa, faça um bom exame responsável. Pense no que você fez, não no que os outros fez. Segundo, não fique falando para o padre o que os outros fizeram, a culpa dos outros, não conte o pecado dos outros. Isso é inadequado para a confissão. Uma terceira coisa, leve o seu exame de consciência por escrito. Faça uma pequena colinha e leia para o padre. Quando o padre perguntar quais são os seus pecados, apenas leia. Não precisa ficar dando detalhes, fazendo rodapé, explicando pecado por pecado. Leia os tópicos que você anotou e pronto. A vantagem, inclusive, de você fazer isso é que depois que você confessa todos os pontinhos, você ainda pode pedir para o padre te dar alguma orientação em algum ponto específico. Se você demora muito na confissão, o que vai acontecer? Vai acontecer que você não vai ter o tempo para o padre te dar uma orientação. Escreva os pecados, seja objetivo e sobrará um pouco mais de tempo. E, por fim, perceba que tipo de confissão você precisa fazer. Se é uma confissão geral ou se é uma confissão típica. E isso vai dar o tamanho do seu exame de consciência. Desejo que a sua quaresma seja tempo santo, tempo de graça. Aproveite para fazer um bom exame. E um bom exercício para começar a fazer isso é todas as noites, antes de dormir, examine o seu dia. E ao final de alguns dias você já terá feito um bom exame do seu coração e da sua consciência. Deus abençoe e até a próxima com mais um Ontem na Missa. Até logo, pessoal.